Bem-vindos ao canal A Jornada, eu sou Romina Bestet e hoje nós vamos aprender sobre a carta 8 de Copas do Tarô Thoth. Essa carta se chama O Senhor do Sucesso Abandonado. Nessa carta aqui, por estar em inglês, ele é chamado de a indolência, ok? Vamos iniciar hoje um pouco de um modo diferente. Nós vamos iniciar hoje com o significado divinatório dessa carta. E depois nós vamos estar passando sobre os quotes, como Aleister Crowley relata sobre essa carta, e depois eu vou falar sobre os detalhes dessa carta, como por exemplo as hastes quebradas. Bom, do ponto de vista divinatório, essa carta se chama Indolence, significa que de um modo geral, existe uma falta de esforços, existe aqui uma estagnação ou até mesmo uma preguiça. Essa carta mostra que você não vê mais uma razão para estar fazendo alguma coisa, ou seja, não há criatividade, não há vontade de se esforçar, né? É uma carta que mostra um certo abandono, ok? Do ponto de vista de trabalho, essa carta significa que você não está se sentindo completo, né? Significa que talvez você não veja mais razão por estar trabalhando num determinado caminho, numa determinada carreira, num determinado trabalho, ou que você até tenha se desencantado pela carreira ou pelo caminho que você está seguindo, né? Você inicialmente pode até ter pensado: ah, eu vou sentir prazer nessa carreira, nesse caminho, nesse trabalho, nessa profissão, nesse local, nessa empresa, né? E você falou assim: ah, no início talvez eu comece a sentir ali. No início você até sentiu alegria, mas com o passar do tempo, você viu que você não consegue continuar mais na mesma pegada, entendeu? Você se desencanta. Com relação a relacionamentos, essa carta mostra uma completa falta de envolvimento emocional. Ou seja, aqui estamos falando de um relacionamento onde os sentimentos foram completamente abandonados, que não se há mais interesse em fazer nenhum esforço para que o relacionamento continue. De um ponto de vista espiritual, essa carta mostra a falta de energia do divino fluindo entre vocês. Existe uma estagnação, algo bloqueando o seu caminho. Ou seja, você está fora do caminho espiritual aqui. Nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de alguém que não se sente capaz de investir em alguma coisa emocionalmente. Alguém que está num momento muito pessimista e que também está enfrentando dificuldades, né, com os próprios sentimentos. Como conselho, essa carta fala que às vezes é bom a gente não fazer absolutamente nada em uma situação. Não invista em uma determinada coisa, em um determinado objetivo. Não se envolva com isso, né? Mesmo que quando você se sinta preguiçoso ou que você ache que as coisas não fazem mais sentido, essa carta, como conselho, apenas pede para você se permitir sentir isso, mas que você não tente ir atrás de prazeres momentâneos ou vícios para passar por essa situação. Mesmo que seja um tempo monótono, um tempo chato, um tempo que você vai se sentir enfadado. Essa carta pede para você reconhecer esses sentimentos, não ir atrás de vícios, mas simplesmente não se envolver com a situação. Como obstáculo, essa carta fala que você não está fazendo esforços o suficientes em uma determinada situação, movimento ou causa. E também, se nada está acontecendo, talvez seja porque seja o momento de você mudar o seu futuro. Bom, vamos ver agora como Crowley relata sobre essa carta. E Crowley começa: o 8, Rod, no naipe da água, rege esta carta. Ela mostra a influência de Mercúrio, mas esta é ofuscada pela referência da carta a Saturno. As Peixes é água calma, mas estagnada, e Saturno a amortece completamente.
A água não aparece mais como mar, mas como poças, e não há florescimento nessa carta, como havia na anterior. Os lotos murcham por falta de sol e chuva, e o solo é venenoso. E o solo é veneno para eles. Apenas 2 dos caules apresentam flores lentas. As taças são rasas, velhas e quebradas. Estão dispostas em 3 fileiras. Destas, a fileira superior de 3 está completamente vazia. A água escorre das 2 flores para as 2 taças centrais e pingam para as 2 mais baixas sem enchê-las. O fundo da carta mostra poças ou lagoas em terras muito extensas, incapaz de cultivo, apenas doenças e venenos, mismáticos como e venenos miasmáticos podem florescer nessas vastas terras ruins. A água é escura e lamacenta. No horizonte há uma luz pálida e amarelada, pesada por nuvens pesadas de índigo. Compare a última carta, ela representa o erro oposto e complementar. Uma é o jardim de Kundry, a outra é o palácio de Klingsor. E assim é como Crowley relata sobre essa carta. Então, Crowley também é bastante incisivo nessa descrição. E vamos olhar inicialmente como que essa carta ela se apresenta. Bom, nós vemos inicialmente aqui que nós temos uma carta muito escura, né? Aqui um céu muito escuro, um céu pesado. Nós vemos as taças com as hastes quebradas. Nós vemos somente 2 flores de lótus, né? Nós vemos também que as copas, né? Elas não possuem mais bases, né? É como se fossem apenas caules aqui que estão em cima de folhas ou em cima de poças de água. Não existe mais aquele mar de água, é simplesmente poças, né? Então, o que a gente pode ver aqui é que os problemas que não foram resolvidos no 7 de copas, agora trazem completamente a falta de prazer e de felicidade. Se ainda existia, porque no 7 de copas, nós fomos comparar, ainda existia um pouco de sentimento, um pouco de água aqui, um pouco de prazer, ainda as coisas ainda fluíam. Então você vê que as coisas que fluíam, elas diminuem ainda mais, a situação vai ficando cada vez pior. As 2 flores de lótus que aparecem nessa carta estão correlacionadas com o número 2, né? E o número 2 aqui está relacionado com partnership, com relacionamentos, né? E o número 2, ele é também considerado não é considerado um número de sorte, porque ele cria a divisão do 1. É como se você se dividisse do algo unificado. Então, é onde se inicia a dualidade entre o bom e o ruim, aonde você se divide do divino em 2 polares opostos. Nas copas nós vemos também que elas estão bem rasas, elas não são copas profundas, elas são rasas e têm as hastes quebradas, né? E elas também não têm bases e elas estão entre poças de água e folhas, né? Pode ser aqui que sejam folhas ainda da flor de lótus, mas também nós vemos que a cor das taças é uma cor de cobre, né? Essa cor de cobre ainda traz essa correlação de Vênus. Bom, se nós formos contar as poças de água, nós temos 5 poças de água aqui com taças sobre elas. Essas 5 poças de águas estão conectadas com a árvore da vida e estão conectadas com a nossa Safirot Gevurah número 5. E essa Safirot Gevurah número 5, ela está conectada, ela se conecta também com a carta da torre. Porque Gevurah é onde a gente tem a destruição das coisas, aonde se é necessário destruir algumas estruturas
para que novas estruturas sejam feitas. Então, vem essa conexão com a torre, nessa carta aqui. Então, a torre aqui, ela vai trazer o quê? Mudanças inesperadas. Você vai ser forçado a mudar alguma coisa. Alguma coisa que você não queria, você vai ter que mudar de qualquer jeito. Ou seja, toda vez que você conscientemente resiste a uma mudança, inconscientemente você convida a carta da torre no seu destino, ok? A carta do 8 de copas, ela está relacionada com a inatividade, ela está relacionada com a estagnação. Se nós formos contar todas essas poças de águas que nós vemos aqui na carta, nós temos e 21, ela, através dos números Fibonacci, ela é considerada 8 mais 13. E o número 8, ele é correlacionado com a Safirot Hod. Então, aqui vem a segunda conexão com a carta da torre. Então, a primeira conexão é Gevurah, que fala de destruição, destruir estruturas. E a segunda conexão com a carta da torre vem sobre Hod, porque Hod é a Safirot que conecta a carta do arcano maior, a torre, com Netzah. E Netzah é o quê? Era o 7 de copas, onde você tinha os problemas e não resolveu. O número 13 dessas 21 poças, né? Então, que é o 8 mais o 13 que vai dar o 21. O 8 eu já expliquei. O 13 se relaciona a nosso arcano maior, a carta da morte. E, novamente, traz uma ideia de transformação, dizendo que o antigo precisa morrer para que o novo nasça. Ou seja, para que o novo entre, se faz necessário resolver os problemas e as dificuldades que foram previamente ignoradas no 7 de copas. Por isso que a gente fala que o 7 e o 8 de copas são forças opostas e complementares. O 7 de copas, ele destrói, o 7 de copas ele destrói você com prazeres vazios, e o 8 de copas, ele nega a necessidade de se ter esse prazer. Voltando à árvore da vida, se nós formos falar um pouco sobre Hod, número 8, nós vemos que Hod é a Safirot do esplendor e ela é regida por Mercúrio, né? E Mercúrio é um planeta de movimento muito rápido, ele está relacionado com a comunicação, com viagens, né? Ele gosta de organizar as coisas, gosta de analisar as coisas, né? Mas Mercúrio de água, né? Acaba havendo aqui problemas, dificuldades, porque a água ela não gosta de ser analisada, né? A água ela é intuição, é a emoção, ela gosta de fluir, né? Então aqui nós já vemos o primeiro problema aqui também surgindo. Se nós formos olhar na roda dos decanatos, nós temos aqui o 8 de copas, nós temos Saturno, né? Então, nós temos peixes, um signo que é mutável, um signo de água, e nós temos aqui Saturno. Essa carta ela tem uma data do dia 19 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro. Saturno gosta de restringir as coisas, gosta de colocar regras, e peixes, né, que é um signo de água, peixes, a casa de peixes está em Júpiter, né? Aonde Vênus é exaltado. Então, peixes é um signo que confia muito, é um signo que tem falta de limites, é um signo que não coloca limites, é um signo sem boundaries, né? E ele é um signo muito adaptativo. Então, Saturno em peixes não é uma boa combinação, né? Porque Saturno vai querer restringir, e peixes é aquele que gosta de não ter limites. Então, a gente vê aí o segundo problema acontecendo nessa carta. É isso que eu gostaria de dividir com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no 10 de copas. Desculpa, no 9 de copas.